Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia. Professora Alessandra. Então, amados, já vimos as aulas, né, trabalhando na questão do texto dissertativo, a introdução, o desenvolvimento. Agora chegou a parte 3, não é mesmo, Alessandra? A parte da conclusão, que vem lá com a proposta de intervenção. Agora é aquele momento onde você vai realmente colocar lembra que nós falamos nas aulas anteriores, a solução, uma forma para amenizar o problema. É agora que a tua ideia vai diferenciar e marcar o teu texto. Exatamente. Então, vamos lá para a nossa aula 68.1, de olho na tela. Nós temos, então, o texto dissertativo argumentativo, a parte 3, falando da conclusão da dissertação, a síntese, a intervenção. Beleza? Como sempre, a gente começa com o texto. Aqui o nosso texto atual, falando sobre o racismo no Brasil, né? O árduo caminho em busca de igualdade. O preconceito racial faz parte da estrutura da sociedade brasileira. Sem dúvida, sua principal raiz é a escravidão. Diante desse fato, aproximar as realidades dos negros e brancos continua sendo um enorme desafio. Com o objetivo de amenizar o problema, foram criadas políticas que visam combater a desigualdade social dos negros. Uma delas é a lei que criminaliza a discriminação por raça. A polêmica política de cotas é outra medida que tem como principal objetivo a integração dos negros à sociedade. Muitas discussões giram em torno dessa medida. Algumas pessoas defendem que os alunos que ingressarem em uma universidade por meio de cotas rebaixam a qualidade do ensino das instituições. No entanto, nota-se o contrário. Os estudantes negros, provenientes do sistema de cotas, são ainda mais dedicados, pois valorizam o fato de estarem em uma faculdade. Então, aqui nós temos, né, para você ficar por dentro da atualidade, né, a mais uma temática sociocultural para colocar em prática, para fazer a sua dissertação. Então, vamos lá, né? O que você vai fazer, né? Com a questão do texto, produção de texto, texto dissertativo, argumentativo. Primeiramente, né? Como que seria? Qual é a tua visão? Lá, qual é a noção que vocês têm? Quando vocês vão visitar a plataforma e lá tem uma temática para desenvolver. O que primeiramente você percebe ali? Sempre tem o quê? Exatamente, né? Tem textos, né, de apoio. Por quê? E para que usar esse texto de apoio? Como vocês observam? Qual a análise que vocês fazem? Eu abro ali, acesso a minha plataforma, vejo que eu tenho uma temática e aí, acompanhando este tema, eu tenho 2, 3... pequenos textos. Eles podem vir como gráficos, podem vir como relatos também. E aí você tem ali para nortear. Você vai ter uma base, você pode ler, eu vou acompanhar 1, 2, 3. Depois que você faz a leitura, você vai juntar, vai acrescentar com o seu conhecimento que você já traz, percebem? E aí você começa a rabiscar. Vamos utilizar o termo rabiscar, porque você rascunha e depois você monta a sua estrutura. Introdução, o desenvolvimento e aí vem para a conclusão. Exatamente. Então, vamos dando sequência aqui, de olho na tela. O que diz aqui, né? Falando da questão, o texto dissertativo, argumentativo, o autor ele deve selecionar. Selecionar o quê? Informações, argumentos. Para quê? Para defender o seu ponto de vista. Além do mais, as informações, fatos, opiniões e argumentos, né, como já foi dito, né, em defesa de uma tese central. Em torno do quê? Do tema que é cobrado. Qual é a temática dos textos de apoio?
Estrutura do texto dissertativo argumentativo. Vocês, que já estão aqui no terceiro ano, já têm praticado tanto a plataforma, enviando, recebendo as notas. Inclusive, tem até alguns professores que nos enviam também as notas de vocês. Já conhecem bem essa estrutura. Qual é? A introdução, como nós já falamos, o desenvolvimento, onde você vai colocar todo aquele seu conhecimento, e aí você fecha com a conclusão, que é aquela moldagem que você traz como solução para aquela questão que você comentou no desenvolvimento. Então você fala, apresenta, traz os prós e os contras e depois vem inovar, porque a pessoa que vai ler o seu texto, ele vai perceber se você caminhou, se o teu texto tem segmento, e aí você fecha com chaves de ouro, ou se você transcreveu ali daquele texto motivador e colocou na redação. Certo? Então aqui, ó, conclusão. Agora já falamos, né? A questão da apresentação, a introdução, que é a apresentação da sua ideia, tá certo? Que ideia você vai ser defendida. Lá na conclusão é que você vai desenvolver quantos argumentos? Pode ser 1 ou 2, no máximo 3, tá certo? Para não ficar uma redação muito longa. E agora a parte da conclusão, que você vai retomar o que você apresentou logo lá no início da introdução. E aí vejam bem, vem sempre aquela pergunta: professora, como elaborar uma boa conclusão em um texto dissertativo argumentativo? Na minha redação, né? Digamos assim, como é que eu vou fazer? Olha a dúvida aí. Então, muitos têm essa dúvida. Professor, eu consegui fazer, coloquei os pontos, mas eu não finalizei. Quais são as palavras, quais são os termos que eu utilizo no meu último parágrafo? E aí nós vamos conhecer um pouquinho cada detalhe agora, tá? Então, sempre essa pergunta. Bom, leia e organize o fechamento do seu texto, é um dos pontos. Você precisa ser claro e objetivo. Como a professora Márcia acabou de falar, você vai retomar a ideia principal do texto, não pode fugir dela. Apresente consequências e soluções para o que você abordou. Porque, de repente, pessoal, você faz uma escrita, um desenvolvimento, lá no teu fechamento, você fugiu. Percebem que é um segmento? Comentários referentes à conclusão. Então, todos esses tópicos aqui, você tem que lembrar quando você for fazer a sua conclusão. A conclusão pode apresentar, olha só, uma síntese do desenvolvimento, uma perspectiva positiva, a apresentação de uma sugestão para a solução do problema, um alerta. E não se esquecendo, né? Opa lá, qual é a ação que vai ser feita? Quem que vai fazer, né? Quem é o agente que vai fazer essa ação? Como, né? De que modo será feito? Detalhamento. E para que vai ser feito? Sempre assim. Então, aqui está dizendo o seguinte, né? A seguir, o que você vai fazer? Os tópicos, né? Para entender esses pontos da conclusão. Parágrafo da conclusão. Primeiro, deve-se mostrar para o leitor que o texto está acabando, evidenciando que seu processo, argumento, está chegando ao fim. Aí, para isso, você vai utilizar aqueles recursos, né? Os elementos, os mecanismos linguísticos, aquele que vai fazer a ligação, os conectivos, né? Quando que eu vou usar os conectivos que dão ideia de conclusão? Aí você vai pegar o quê? Que a gente já estudou lá na parte gramatical, Isso. As conjunções. Ó, para finalizar. Então você pode usar, portanto, desse modo, dessa maneira, dessa forma, né? Diante do exposto, nessas perspectivas, aí já vai puxando a ideia, a pessoa lá da banca já vai finalizar a redação, já vai concluir a sua ideia.
Segundo aspecto a ser visto é o seu ponto de vista ratificando a sua tese. Parafrasear o que foi dito na introdução. Então você coloca o que a sua ideia, e você volta. Não pode deixar de citar ali o que você colocou lá na introdução. Exatamente, sempre confirmando o que foi dito no primeiro parágrafo. Isso. Por isso que é a retomada. Então nós temos aqui para vocês, né? Aqui o exemplo da redação nota 1000, ó, ela está completa. A gente já pegou o fragmento lá na introdução, o tema, um pouquinho lá no desenvolvimento, tá? E vamos ler lá completa. Então, qual era o tema? Invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Esse Enem aqui é de 2020. A obra modernista Vidas Secas, produzida por Graciliano Ramos, retrata a história de vulnerabilidade socioeconômica enfrentada por Fabiano e seus 2 filhos, os quais eram chamados por seu pai de filho mais novo e filho mais velho. Não possuindo seus nomes registrados durante o desenvolvimento do enredo. Ao sair do campo literário e fazer uma análise da atual conjuntura brasileira, nota-se ainda a invisibilidade associada ao acesso das pessoas ao registro civil, visto que tal problema é negligenciado por diversos segmentos sociais e políticos. A partir desse contexto, é fundamental entender o que motiva essa situação irregular de documentação e o principal impacto para a sociedade, a fim de que o acesso à cidadania seja eficiente. Então, aqui vocês estão percebendo que ele apresentou o que ele vai desenvolver, ou seja, ele apresentou argumento 1 e argumento 2 na introdução, tá certo? Ainda fez uma relação, ó, com a obra, né, literária de Graciliano Ramos, tá? Um trechinho. Olha só como é importante a leitura. E sempre fazendo essa relação. Aqui ele usou a literatura, mas você também poderia usar um outro tipo, né? No caso, para apresentação. Poderia ser uma definição, poderia ser um trecho da legislação, tá certo? E aí vem a sequência. Diante desse cenário, percebe-se que a invisibilidade acerca da questão do registro civil é motivada pela falta de uma política pública eficaz que regularize essa problemática. Isso ocorre principalmente porque, como já mencionado nos estudos da antropóloga Lilian, há prática de uma política de eufemismos no Brasil, ou seja, determinados problemas tendem a ser suavizados e não recebem a visibilidade necessária. Sob essa ótica, é perceptível que o reduzido debate sobre a importância da certidão de nascimento e de outros documentos, bem como a baixa presença de estratégias para facilitar o acesso a pessoas de baixa renda, dificultam a mudança dessa situação preocupante. Desse modo, enquanto a desinformação e a assistência precária se mantiverem, a procura pelo registro de nascimento será reduzida. Então você percebe aqui também, né, quando ele vai começar o texto para o desenvolvimento, ele já usa os conectivos diante desse cenário e sempre fazendo a ligação das ideias. Usa o conectivo de comparação, né? Usa aquele para dar ênfase, para reforçar a ideia e já finalizando a argumentação do parágrafo, ele já fecha desse modo e já dá a solução. Aqui. Né? Enquanto a desinformação e a assistência precária se mantiverem, a procura pelo registro de nascimento será o quê? Reduzida. Além de usar também
um outro recurso, argumento de autoridade, usando aqui no caso, né, mencionado que é o estudo de quem? Da antropóloga, né, que é argumento de uma pessoa especialista sobre essa questão. Agora o argumento 2, ó, outro conectivo. Exato. Convém pontuar que o principal efeito negativo disso é o afastamento desses grupos não registrados dos espaços públicos, em especial da escola e do mercado de trabalho. Tal situação é discutida, olha aí, no livro A Cidadania do Brasil. O longo caminho do historiador José Murilo de Carvalho ao sustentar que a desigualdade social impede a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Ao seguir essa linha de pensamento, à medida que o indivíduo não tem seus documentos regularizados, a possibilidade da inclusão no meio escolar, no laboral, diminui, uma vez que tais papéis são pré-requisitos para se matricular e ser posteriormente contratado por uma empresa. A título de exemplo, o Brasil é o 9º país mais desigual do mundo, conforme o IBGE. Dessa maneira, observa-se como esse problema promove o quê? Vulnerabilidade. Ele citou lá em cima, tá? Logo na hora da apresentação. Então, aqui ele já vai usa a questão do historiador, cita nome de livro. Ele volta lá à introdução, né? Quando ele fala tal situação. Questão, tudo comprovando. Não adianta só citar. Ele já vai fazendo analogia e vai fazendo detalhamento de cada argumento citado. E aí, nós chegamos aqui na conclusão. Portanto, olha lá, aquele conectivo que nós falamos anteriormente. Portanto, dá aquela ideia já de fechamento, percebem? Portanto, a invisibilidade associada ao registro civil no Brasil precisa ser revertida. Para isso, é fulcral que o Poder Executivo Federal, mais especificamente o Ministério da Cidadania, estimule ações estratégicas para ampliar o número de pessoas registradas oficialmente, principalmente nas comunidades pobres. Essa iniciativa ocorrerá por meio da implantação de um projeto nacional de incentivo à formalização da documentação pessoal, o qual irá contar tanto com o aumento do envio de assistentes sociais para verificar a situação do registro nas residências. Isso será feito a fim de conter o impacto social desse problema e aumentar a cidadania. Afinal, casos como o do livro Vidas Secas precisam ser reduzidos. Viu só? Ele iniciou comentando a obra literária, né, de Graciliano Ramos e fez o fechamento, né, com a obra também. Beleza? Vocês entenderam essa questão da retomada que foi dito lá na introdução? Para a conclusão é necessário retomar, tá certo? Não esqueça de usar, né, os elementos coesivos, os conectivos, que são os recursos, né, do mecanismo linguístico. É esse que vai passar a banca se você domina. Vamos lá, se coloca ali I, o E. Não vai dar ideia de conclusão. Se você pegar uma outra, conforme também a proporção, aí você vai perceber esta questão, assim, que não tem que dar, se é falando de conclusão, então tem que usar conectivo que dê ideia que está fazendo o encerramento, o fechamento. Tipos de conclusão do texto dissertativo argumentativo. Retomada da tese. Então vejam, o parágrafo de conclusão tem a função, no último parágrafo de texto, de retomar ao que foi comentado anteriormente, tá? E aí nós temos um lembrete aqui para vocês. O parágrafo introdutório,
ele apresenta uma tese, ou seja, aí nós temos um ponto de vista central, uma ideia que, de certa forma, resume o texto. E aí é necessário ela estar na conclusão. A professora Márcia acabou de falar, você falou, fez na introdução, lá na conclusão você retoma. Passando exatamente a mesma ideia, mas com outras palavras. Percebe? Aí entram os sinônimos. Exato. Então aqui, ó, nós temos aqui tese mais retomada. Olha aqui na introdução. Duas mães, dois pais, meio-irmão, enteados, filhos legítimos e adotivos. Esses são só alguns dos possíveis arranjos que configuram a família contemporânea. Os tempos de só papai, mamãe e titia parecem ter ficado na letra dos titãs. Entretanto, ainda há muito que se discutir para que, de fato, essa nova configuração seja reconhecida e retrate a nova instituição familiar brasileira. Olha aqui a retomada, né? Lá finalizando o texto, a redação. Por tudo isso, fica claro que ainda há muito que avançar nas discussões sobre a representatividade da instituição familiar. Olha só, que retrate a nova instituição familiar. Então, finalizou, né, retomando. Note no exemplo que a tese e a sua retomada têm o mesmo objetivo. E qual é esse objetivo, terceiro ano? Mostrar que a questão da representatividade ainda merece muitas discussões. A forma de dizer nos dois parágrafos, porém, não é a mesma. Essa é a ideia da retomada da tese. Então você observa o que você escreve ali na introdução, vai desenvolvendo o teu texto, mas sempre lembrando que eu preciso fazer uma retomada. E aí você, quem vai ler, fazer a correção, vai perceber a sua coerência dentro do texto. Você não escreveu à toa, você tem conhecimento. Quando você faz citações, quando você coloca ali as pessoas ligadas ao tema, você comprova o que você realmente está querendo dizer. Aí vem o questionamento. O que é parafrasear a tese? Né? É passar exatamente a mesma ideia, mas com outras palavras. Como que eu vou usar essas outras palavras? Fazendo uso, né, como a professora mesmo falou, professora Alessandra, de sinônimos, né, palavras com significados semelhantes, né, aproximados. Propostas de intervenção. Vocês vão encontrar muito essa palavra intervenção. Qual foi a sua intervenção dentro dessa temática? Então, olha aqui. Essa técnica é obrigatória na redação do Enem. Elaborar uma sugestão para solucionar o problema posto em debate na proposta de redação. Propor uma intervenção. A ideia é apresentar a conclusão do seu texto. E essa imagem já diz tudo. Olha só, faz de conta que tem uma pessoa. Ai, meu Deus, tá ali, ele tem que sair dessa parte. Como que ele vai chegar até o outro lado? Como? A estratégia vai ser sua. Tá certo? É você que vai ter que elaborar, é você que vai solucionar. Ele já propôs, né? A temática. Agora acho que você chega com a sua proposta de intervenção, dando uma solução, ou pelo menos, né, para amenizar, uma ideia para amenizar o problema. Então, a proposta de intervenção aqui, ó. Torna-se evidente, portanto, que o setor privado e instituições de ensino em nada ajuda na solução do problema, que só cresce, sendo necessário, então, que se recorra a outros agentes sociais, de forma que estimulem uma ação que por parte dos omissos. Em primeiro lugar, o governo, em parceria com as ONGs, pode criar campanha de doação de livros,
a fim de incentivar a doação das leituras habituais, sem custo por parte das escolas. Além disso, a mídia pode auxiliar as principais livrarias na divulgação de seus lançamentos, para que as vendas aumentem e então seus preços sejam reduzidos. Só assim, estimulando o hábito de ler na raiz, o amor e a felicidade na leitura pregados pelos dois grandes autores serão finalmente característica do leitor contemporâneo. Então aqui você percebe a ação que vai ser feita, como que ela vai ser feita, para quem vai ser feita, quem faz o agente, né? Quem é a pessoa que vai fazer essa ação, o detalhamento, tá? Então, como diz aqui, conseguiu perceber as propostas detalhadas e aplicáveis? Agora aí é com vocês, tá bom? Você vai separando. Qual foi o detalhamento? Quem é o agente? Qual é a ação que foi feita? Como que foi feita? Conecte o final com o restante. Para começar o parágrafo final. Então aqui tem algumas ideias para vocês. De repente você já tem a sua própria forma de concluir o seu texto, mas tem aqui umas ideias. Dentro dessa perspectiva, e aí você segue. Considerando esses aspectos, em virtude dos fatos mencionados, quais fatos? O que você escreveu lá atrás. Dessa maneira, considerando o que foi observado, deve-se buscar alternativas para que o problema, e aí você vai embora, vai escrevendo. Agora aqui, né, agora a temática é amizade vivenciada de formas diferentes pelo homem. O que significa uma amizade hoje? O homem vem modificando a sua concepção sobre a amizade com o passar do tempo, o que lhe permite experimentá-la de formas diferenciadas. Isso pode ser percebido ao se comparar às amizades vividas no passado, em menor número, mais profundas e duradouras, com as de hoje, em profusão, superficiais e meteóricas. Olha aí a conclusão. Progredir e inovar estão constantemente no pensamento do cidadão moderno. Mais importante do que isso, porém, seria o homem reavaliar todos os seus valores, a fim de devolver à amizade o lugar que ela deve ocupar no âmbito das relações humanas. O que você tinha que observar, né? Pois é, o que você percebe aí como conclusão, como ideia de melhora, que deve ser feito? Então aqui, observe como essa conclusão fez o fechamento para o texto, mas não apenas repetindo algo que já foi dito, manifestando o pensamento que já foi defendido no texto, ou seja, a ideia de que a amizade é importante demais para ser banalizada. Tipos de conclusão. Nós temos aqui em resumo. O produtor retoma resumidamente aquilo que explorou durante o texto. A síntese. Essa técnica consiste em sintetizar as ideias que foram abordadas ao longo da dissertação, confirmando a tese que normalmente aparece na introdução do texto. Essa forma de introdução é a mais adequada para garantir a coerência do seu texto. Aqui agora, aqui a análise, né, da conclusão, ó, violência contra a mulher. Quem vai olhar por elas? Ó, embora constitua um crime grave, a violência contra a mulher persiste no Brasil. As notícias de agressões a mulheres são constantes, tanto no que se refere à violência física, como psicológica e sexual. Na última década, o índice de assassinatos de mulheres brasileiras aumentou.
Como reverter esse quadro? Isso aqui é a introdução. E aí começa. Em primeiro lugar, há que trazer o tema para o processo educativo, tanto na escola como na família. Crianças que vivenciam relações de igualdade de direitos entre os gêneros ficam menos suscetíveis aos preconceitos baseados em relações obsoletas de poder. Há que educar as jovens para não ver as agressões como normais e orientá-las sobre como se proteger. Os jovens, por sua vez, precisam ser formados para ver as mulheres como semelhantes e não como inferiores. Ao mesmo tempo, faz-se necessário zelar pela aplicação severa das leis de proteção da mulher, garantindo segurança às vítimas que procuram as delegacias especializadas. As redes sociais e a mídia podem ser boas aliadas nessa causa, com campanhas de conscientização e denúncia, para que o Brasil supere o quanto antes esse cenário aviltante e desonroso. Então, aqui na proposta de intervenção, né, tem o fato. O que deve ser feito, você já percebe aqui, logo no início da conclusão, né? Aí depois, o que deve ser feito, por quê, como e para quê, tá certo? Aqui vai, e fora que o candidato aqui já fez o detalhamento, já vai dando a sua proposta de intervenção, né? Quais são as ações que devem ser feitas, como deve ser feita, para que deve ser feita, qual é o meio que vai ser, como esse meio vai ser utilizado, por meio de quê? Então, se você retomar lá na apresentação, ó, embora constitua um crime grave, a violência contra a mulher persiste no Brasil. Ele já está afirmando aqui a tese dele, o que ele vai defender. E aqui ele já dando, né, uma sugestão, né, a proposta de intervenção, né? Beleza? Tá Certo? tudo certo aí com vocês? São muitos detalhes, né, pessoal? Vocês percebem? E aí, para você fazer um bom texto, não se preocupe com as leituras, elas são necessárias para que vocês identifiquem, para que vocês compreendam como funciona o texto, como você vai retomar a tua introdução. Então, assim, calma, não se desesperem. Eu sei que para muitos fazer realmente dissertar um texto é difícil, mas com todas essas dicas, vocês vão anotando e vão praticando. Que não tem erro, né? Não. Não tem erro, pessoal. Então, assim, muita calma, não se desesperem, os temas são variados. E na verdade, a gente tem que estar preparado, pessoal, para tudo. Terceiro ano, tem que imaginar que pode cair, assim, uns temas que... Eu não posso estudar só um exemplo, violência contra a mulher. Aí eu vou focar só aqui. Não, você vai lendo um pouquinho de cada tema, o que está acontecendo ao nosso redor. Sempre delimitando, né? Porque não pode, vamos colocar um limite, né? Isso. Ele vai falar, e uma, nessa questão aí, quando você vai fazer a sua produção, não há necessidade nem de você colocar título numa redação. Sim. Tá certo? Só focar na temática, não fugir mesmo do tema, não ficar rodeando, dizendo a mesma coisa. E aí, lembrando que o seu poder de convencimento é o que vai contar bastante nesse momento. Quais são os meus argumentos? Ó, pega lá, argumentos de autoridade. Eu preciso ser firme naquilo que eu vou colocar. Exato. Você pode fazer uso também, que a gente já falou aqui nas aulas anteriores, né? Usando outro componente curricular e faz a relação. Sempre fazer essa relação. Você pode buscar algumas frases, né, que está relacionada também, que pode cair um tema de educação, de qualquer problema, qualquer questão social.
questões, né, sociais. Isso, é importante, pessoal, que vocês não esqueçam que existem várias formas. Você pode aproveitar um jornal que você assistiu, um artigo que você leu, uma aula, dependendo do tema. Livro, um filme, uma série. Isso. Ali, vocês viram aquela redação que foi lida para vocês? Graciliano Ramos, dentro da literatura, e aí utilizou Vidas Secas, percebem? Porque coube naquele momento. E aí você vai fazendo essa brincadeira com as palavras, com o texto, trazendo aí uma solução inovadora, digamos assim. Não, a minha ideia, ela vai impactar. E aí você terá sucesso com toda certeza. É isso aí. Então, amados, ficamos por aqui com a nossa aula sobre conclusão e daqui a pouco a gente retorna para a nossa revisão. Até lá. Tchau, tchau.